das ofertas que foram recolhidas para o templo. Vamos ouvir agora a tua mensagem. A palavra que será pregada pelo diácono Daniel. Usa o teu servo poderosamente. Fala conosco nessa noite, através da sua palavra. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé? Daniel está com oportunidade. Aleluia. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, a partir do versículo 15. É uma regra da homilética não ler textos muito extensos, né? Mas a gente vai ler um pouquinho a mais hoje para que se possa ter o melhor entendimento da mensagem, tá bom? Amém. Então, a partir do versículo 15, Mateus 24, a partir do versículo 15, diz assim: E assim, quando vistes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede que aqui está, me perdi aqui. Está o Cristo, e ele ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilhará até o Ocidente, assim também se dará a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão aos abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite estar podendo ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, meu Pai, de estar fazendo essa entrega, Senhor, nesta noite, a Tua majestosa presença. Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada agora. E assim como o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, o Senhor veio falar ao coração da Tua igreja, meu Pai. Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que essa seja uma mensagem de despertamento para nossas vidas, meu Pai. Assim nós oramos e consagramos o Senhor esse momento, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amados, trago aqui uma mensagem,
uma das inúmeras mensagens contidas na palavra do Senhor, e uma mensagem hoje de despertamento para nós, que somos a igreja do Senhor, que no meu entendimento e na minha crença, eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu não sei se os irmãos creem assim. Tem algumas pessoas, não, irmão, tem muita coisa para acontecer, eu não creio, eu tenho muito sonho para realizar. Mas eu creio, amados, no fundo da minha alma, que nós somos a igreja do arrebatamento. E hoje eu quero pregar sobre o tema, qual que é o tema? O mundo após o arrebatamento. O mundo após o arrebatamento. Mas para nós entendermos, eu quero fazer uma breve introdução aqui, explicando para a igreja, na Bíblia, nós temos disponíveis lá, nós temos esclarecidamente na Bíblia 7 dispensações. O que é dispensação, irmão? Dispensações são períodos de tempo que dividem toda a história bíblica. São as dispensações. E a Bíblia nos mostra 7 dispensações. E aqui, quando a gente para estudar cada uma dessas dispensações, amados, nós vemos que cada um desses períodos, desses 7 períodos, elas finalizaram como juízo de Deus. E nós vamos aqui transcorrer aqui sobre as dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, da criação do mundo, quando Deus criou o homem. É a dispensação da inocência, a primeira dispensação. E o final dessa dispensação, o juízo dela, foi a expulsão do paraíso, a expulsão do Éden. E logo em seguida vem a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência humana. E o juízo dessa dispensação foi o dilúvio. Foi o juízo de Deus que deu fim à segunda dispensação, para dar início à terceira dispensação, que foi a dispensação do governo humano. E o juízo de Deus que deu final a essa terceira dispensação foi lá na Torre de Babel, na confusão das línguas, quando Deus confundiu a língua das pessoas e ali todos se dispersaram. Ali foi o final da terceira dispensação. Iniciou-se a quarta dispensação, que foi a promessa patriarcal. E o juízo dessa quarta promessa foi a escravidão do Egito, quando o povo largou a promessa que foi feita aos patriarcas e foram para o Egito, e ali foram feitos escravos. 430 anos feitos como escravos no Egito. E após dali dessa escravidão começa a quinta dispensação, que foi a dispensação da lei, quando Deus entrega a lei para Moisés. E todo aquele período que foi vivido ali pela lei se finalizou com outro juízo de Deus, que foi a perda da nacionalidade, onde o povo de Israel foi sequestrado, foi tomado da sua nação e foram levados para o exílio babilônico. E aí vem a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça, a sexta dispensação, que é a dispensação que nós, eu e você, estamos vivendo hoje. E o juízo dessa dispensação será o arrebatamento da igreja. E após a sexta dispensação vem a última dispensação, que distribui, que divide os períodos interbíblicos, que é o reino milenar, ou o milênio, como alguns conhecem. E o juízo dessa sétima e última dispensação é o grande trono branco. É o julgamento de todos aqueles que morreram sem Cristo, que levaram a vida sem Cristo. Então, amados, essas são todas as 7 dispensações que dividem todo o período interbíblico. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E o juízo estabelecido por Deus para dar fim à sexta dispensação é o arrebatamento das pessoas que se permitiram a ter a sua vida edificada por Cristo. Porque o arrebatamento, amado, o Senhor Jesus, Ele não vem buscar as pessoas que estão dentro dos templos. Ele não vem buscar as pessoas que estão dentro das igrejas
a ter a sua vida edificada por Cristo. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Senhor. E sobre mim, que sou a rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para mim e para você naquele momento que não é todas as pessoas, que não são todos que são a igreja dele, mas sim aqueles que se permitiram a ser edificados por ele. A igreja que o Senhor vai buscar não é aquela que está dentro dos templos, mas é aquela que no seu íntimo, que na sua intimidade abrem a porta do seu quarto e entram dentro do seu quarto e buscam a intimidade com Deus em secreto. É essa igreja que o Senhor vem buscar. É por isso que a palavra de Deus lá em Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele, amados, que estão dentro dos templos, que estão dentro das igrejas, que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Será arrebatado no grande dia, no grande juízo do Senhor, que porá fim à sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Nem todos se permitiram, naquele momento do arrebatamento, ter as suas vidas edificadas por Cristo, para não terem as suas vidas tragadas pela porta do inferno. Porque aquelas pessoas que têm a vida edificada por Cristo, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Quando Jesus recita essa palavra, ele não está falando de prédio de construção humana, não. Ele está falando de mim e de você. As pessoas que têm a vida edificada por Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua vida. Jamais te levarão à condenação eterna. A igreja do arrebatamento, amado, não é a questão dentro dos templos, mas é as pessoas que permitiram ter sua vida tocada por Jesus verdadeiramente. Mas as pessoas que decidiram viver uma vida de intimidade com Cristo, em secreto com Ele, porque é em secreto, é no íntimo da nossa intimidade com Ele, que a nossa vida, amados, verdadeiramente é edificada, é preparada para o grande dia do arrebatamento. O arrebatamento ainda é um evento futuro, ainda é um evento futuro para nós. Ao ponto de muitos nem crerem mais. Tem uma, como o pastor pregou um dia desse aqui. Tem muitos que falam assim: rapaz, quanto tempo que as pessoas falam que Jesus vai voltar? Ainda é um evento futuro. Mas eu e você, nós precisamos entender que esse evento está mais próximo do que nós podemos imaginar. Onde a igreja de Cristo, a igreja verdadeiramente edificada por Ele, será retirada da terra, será tomada da terra, como está lá em 1 Tessalonicenses 4. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, nós não estamos mais dando a devida importância que nós deveríamos estar dando para tal acontecimento. E por isso a gente vê se cumprindo o que está lá em Mateus 24:37, que diz, eu acho muito poderoso esse versículo. Esse versículo, essa passagem, ela tem um poder sobrenatural. Se nós mergulharmos na profundidade do que está escrito nesse texto, amado, nós temeríamos todos os dias a volta do Senhor. Temeríamos para quem não está preparado, porque a pessoa que está preparada, ela se regozijaria todos os dias. Mateus 24:37-39, esses dois versículos dizem assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não souberam, até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vida do Filho do Homem. Você vê uma semelhança com o dia de hoje? Todo mundo curtindo, todo mundo despreocupado, cada um levando a sua vida da sua forma que acha que é correta, da forma que acha que está certo, todo mundo despreocupado. A volta, o arrebatamento já não é mais uma preocupação, já não é mais uma espera de algo, de um fato que vai acontecer previamente em nossos dias. Assim mesmo, eram os dias que antecediam o dilúvio, Noé pregava, as pessoas o chamavam de doido, as pessoas passavam por ele, riam, esse cara está ficando doido construindo esse barco. E Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando: vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Não é dilúvio nada, olha a sequidão que está aí, como é que vai vir o dilúvio? Vai vir um arrebatamento. Vai vir um arrebatamento. Irmão, eu ouço ouvir isso há 2000 anos. Vai vir arrebatamento nada. Eu vou me formar, vou ganhar dinheiro. Isso não é errado, tá, mas isso não é errado. Eu estou pregando e fazendo analogia com a despreocupação que nós temos hoje como igreja. Que nós deveríamos ter o temor, o maior temor desse grande dia. Será um fato sem precedentes na humanidade. O mundo, após o arrebatamento, entrará em colapso. Este evento, amados, marcará o início de uma série de acontecimentos profetizados em toda a Bíblia. Mas hoje, nós não vamos falar dos acontecimentos que sucederão no céu com a igreja arrebatada, porque graças a Deus essa igreja ela tem pregado muito sobre a eternidade com Cristo. Mas hoje nós vamos nos deter no que irá acontecer aqui na terra após o arrebatamento. E quem estiver por aqui vai ter esse desprazer e a infelicidade de contemplar e vivenciar, quer queira ou quer não, o que vai acontecer aqui. Meu Deus, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu chorei. Eu chorei porque, eu não sei, com certeza com o pastor, com o Josimar, com os pregadores, quando você está preparando uma mensagem, você é teletransportado, você começa a imaginar a cena do que vai acontecer. Olha, cada cadeira vazia dessa aí, cada cadeira vazia. Poderia ser um familiar, um amigo seu, que talvez nesse grande dia ele não vá compartilhar com você o arrebatamento. Talvez ele seja uma dessas pessoas que infelizmente vai contemplar e vivenciar tudo que vai acontecer aqui nesse mundo após o arrebatamento. Eu chorei pensando no meu pai, eu chorei pensando nos meus familiares e amigos que eu gosto muito. Mas é um fato que vai acontecer. Nós da Convenção Batista Nacional, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas independentemente se vamos antes, durante ou depois da grande tribulação, não importa. Até mesmo porque o que nos separa desse período que é separado desse período são apenas 7 anos. Se nós vamos antes ou depois, esse período é apenas 7 anos. Então não importa se nós vamos antes, depois ou durante a grande tribulação. O que importa verdadeiramente é nós estarmos preparados para encontrar o nosso Jesus quando chegar o tempo dele. Agora nós precisamos refletir juntos tudo que será pregado nessa noite. Nós devemos compreender que todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador passarão por todas
para a igreja, que nós deixaremos exposto para a igreja que não são palavras minhas, é o que a Bíblia fala, tudo está contido na palavra de Deus. Então, amados, isso vale para nós, isso vale para os nossos familiares e amigos. Por isso nós devemos nos preocupar em viver o Evangelho genuíno e pregar esse Evangelho para todas essas pessoas, porque logo após o arrebatamento da igreja, se iniciará o período da grande tribulação. Esse período ele possui dois momentos, o qual se totalizará em 7 anos. A primeira fase desse período consiste em 3 anos e meio de paz. Logo após o arrebatamento da igreja, inicia-se 3 anos e meio de uma paz grandiosa. E com isso, amado, junto com essa paz, inicia-se a ascensão do anticristo, um líder mundial maligno, que aparecerá como um grande líder, que reorganizará o caos que o mundo estará vivendo naquele momento. E não é eu que estou falando, é a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: a vida desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Para os que estão perecendo. Quem é que estão perecendo? Aqueles que não foram levados junto no arrebatamento, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que poderia os salvar. Então, nesse primeiro momento, serão 3 anos e meio de muita paz. E nesse mesmo período se levantará o falso profeta, que enganará muitos, e serão desviados completamente da sua fé. Muitos serão desviados da sua fé, serão enganados por doutrinas erradas, doutrinas totalmente contrárias ao que a Bíblia hoje nos ensina. Apocalipse 16:13 diz: e eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Esse falso profeta se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou se adora em nome de Deus, de modo que ele assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Então, nesse período de paz, amados, muitos serão enganados. Nesse período, muitos serão enganados e abandonarão a sua fé, se entregarão às doutrinas estabelecidas pelo falso profeta. 2 Tessalonicenses 2:3 diz: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. E essa paz nunca vista antes, os governos em paz uns com os outros, uma única moeda circulando, uma única economia estabilizada, sem guerras, sem rumores de guerra, uma única linha religiosa e doutrinária estabelecida em todo o mundo, uma paz jamais vista, amados. Se levantará em todo o globo terrestre, e isso levará muitos ao erro, ao engano, porque o ser humano é assim, ele se ilude com pouca coisa. Muitas vezes sabemos o que está escrito na Bíblia, nós sabemos os princípios de Deus para a salvação, mas mesmo assim nós preferimos dar ouvidos à doutrina de homens, à doutrina de prosperidade, a doutrinas criadas por homem, por enganadores, que a gente sabe que é bíblico, que nos últimos dias muitos se levantariam para enganar os filhos de Deus, mas nós preferimos
abandonar os princípios eternos contidos na Bíblia para dar ouvido a essas doutrinas, e nesse primeiro período da grande tribulação não será diferente. Não será diferente. Essa paz nunca vista antes enganará muitos. O anticristo será reinando sobre a terra. O falso profeta se levantará para dar apoio a esse reinado do anticristo. Esse grande homem se levantará como um Deus e se fará como Deus. Muitas pessoas serão enganadas ao adorarem. Apenas os remanescentes, aqueles que decidirem permanecer com sua fé em Jesus para tentar uma segunda chance, essas pessoas nunca se dobrarão diante desse homem. Mas essas pessoas, elas têm que decidir, elas precisam decidir manter sua fé em Jesus, porque elas serão perseguidas e elas serão mortas por amor a Cristo durante a segunda fase da grande tribulação. Então as pessoas que não subiram após o arrebatamento da igreja, amados, se elas quiserem ter uma segunda chance, elas vão sofrer muito. Elas vão ser perseguidas pelo anticristo, por esse falso profeta. Elas deverão entregar sua própria vida por amor a Jesus e não negar. Essa paz que estará reinando no mundo, todo o globo terrestre, será para as pessoas que abandonaram de vez a sua fé, que se renderam ao anticristo, ao falso profeta. E quando se finalizar os 3 anos e meio de paz, aí que o calmo torna. Se iniciará a segunda fase desse período, uma fase de grande tormento, lamento, de dor para todos os que estiverem vivos nesse momento. Após esses 3 anos e meio de paz, de uma falsa paz, onde o anticristo se levantou como a solução de tudo, como Deus na terra, com o apoio do falso profeta. Após esses 3 anos e meio, que ele enganará o mundo com tudo tranquilo, as pessoas vão falar: meu Deus, por que a gente não viveu isso antes? Uma paz nunca existente na história da terra, isso aqui é muito bom. E as pessoas se dobrando diante do nosso profeta e do anticristo. Mas após esses primeiros 3 anos e meio vem a segunda fase. São mais 3 anos e meio agora na grande tribulação. Depois de 3 anos e meio de paz, inicia-se de fato uma grande tribulação, um grande flagelo em toda a terra, como no texto nós lemos, como nunca se viu desde o início da terra. Serão anos de angústia e julgamento sobre a terra, guerras, fome, peste, desastres naturais. A terra vai gemer, as pessoas vão gemer, o mundo se tornará um caos para todos os lados, amados. Será algo tão nefasto que as pessoas que estiverem presenciando esse momento nunca se lembrarão que algum tempo atrás, durante a história da terra, houve algum período de paz. Vai ser algo tão tenebroso que todos os momentos de paz vividos até aquele momento serão esquecidos. As pessoas não vão querer conseguir ter noção do que é a palavra paz, de tão grande que será esse tormento nesse período. As pessoas clamarão por misericórdia, procurarão e lotarão igrejas em busca de um arrependimento. Passarão por flagelos inimagináveis aos olhos humanos. Pare para refletir. Um familiar seu, um amigo seu, teve de passar por tudo isso. Eu pensei no meu pai. Não tem como você parar para refletir o que a Bíblia está dizendo e você não. E as lágrimas
sabendo que um familiar seu, um parente seu, um amigo seu vai passar por tudo isso. Não é eu que estou falando, não é irmão Daniel, é a palavra de Deus, é a Bíblia que está nos alertando, é a Bíblia que está nos mostrando. Lá no livro do profeta Amós, amados, eu fui ler esse capítulo. Isso não estava na mensagem, depois da mensagem que eu preparei sobre isso aqui hoje agora à tarde, eu incluí isso aqui no povo. Eu fui ler esse capítulo e eu incluí aqui Amós, capítulo 8. Quando você chegar em casa, você lê todo o capítulo. Eu vou ler só apenas 2 versículos. Você lê todo o capítulo. Amós, capítulo 8, do 11 ao 13, diz assim: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, e que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir se alimentar da minha palavra. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de fome e sede. Fome e sede não de água nem de comida, mas da palavra. O profeta Amós está profetizando. Isso aqui é uma tipologia do Velho Testamento do que aconteceria no dia da grande tribulação. As pessoas se arrependerão amargamente por não ter aceitado o Evangelho de Jesus enquanto era tempo. As pessoas correrão de um lado ao outro, do Oriente ao Ocidente, atrás dessa palavra, mas elas morrerão de fome e sede da palavra, porque não a mais encontrarão. Nesse capítulo de hoje, nesse capítulo 8, Deus mostra para o profeta Amós sobre tudo o que aconteceria no futuro. Porém, essa passagem é uma tipologia, amado. O profeta estava mostrando o que aconteceria no final dos tempos. Deus estava mostrando ao profeta o que aconteceria no final dos tempos. Uma perseguição sem precedentes. Se você acha hoje, eu sigo uma página que fala da perseguição aos cristãos do mundo. Todo mês esse relatório é atualizado. Todo mês eu não sei se é ONU, não sei se é uma instituição, eles mensuram no mundo todo a mancha da perseguição aos cristãos do mundo. Eu recebo um e-mail todo mês, um relatório, aonde está o maior número da perseguição. É triste, amados, quando eu leio o relatório, todo mês chega para mim. É triste, mas isso não é nada comparado com o que vai ser nesse dia. Uma perseguição sem precedentes. Aos que se recusarem a adorar o anticristo, aos que se recusarem naquele dia, naquele período da tribulação, a adorar o anticristo e o falso profeta, a Inquisição, o período da Inquisição que teve na história da igreja, o período do Holocausto que teve, que é a perseguição aos judeus, serão parecidos com apenas uma brincadeira de manja, comparado com o que acontecerá durante a grande tribulação. Aqueles que se recusarem a colocar a marca da besta não poderão comprar, não poderão vender, sofrerão amargamente. Será um tormento terrível, amados. O sistema que estará dominando o mundo colocará a culpa de tudo que estará acontecendo naquelas pessoas que ainda tentam perseverar a sua fé em Cristo. Esse sistema maligno, ele culpará essas pessoas aí, que eles, com tudo isso que está acontecendo, é culpa desses cristãos aí. E a perseguição a essas pessoas aumentará ainda mais. Ainda mais. É por isso que lá no Apocalipse 20, capítulo 6 diz: bem-aventurado. Olha o que o livro diz: bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Eu e você não precisamos passar por isso. Nossos familiares não precisam passar por isso. Imagina o teu filho passando por isso. Imagina o teu pai passando por isso.
Imagina o teu amigo passando por isso. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus está nos dando a oportunidade de nós não passarmos por isso, de no grande dia do Senhor nós sermos arrebatados com Ele. Então aí é isso, amados, que vai acontecer após o arrebatamento. Não vai ser nada bonito estar aqui, não vai ser nada confortável estar aqui. Hoje você tem liberdade para vir para a igreja quando quer. Hoje você tem liberdade para ler a Bíblia quando lhe dá vontade. Hoje você tem liberdade para só buscar o Senhor quando você tem uma necessidade. Hoje eu e você temos toda essa liberdade, amado. Mas um belo dia nós estaremos como essa foto aqui, ó. Se nós não mudarmos, se nós não assumirmos a nossa responsabilidade com Deus, nós seremos perseguidos de uma tal forma que a nossa mente hoje não consegue imaginar. E olha que quem já estudou a história da igreja, na escola de pregadores aqui, eu dei uma pincelada sobre a história da igreja na época da Inquisição. A Inquisição não é nada comparado com o que vai ser nesses dias, amado. A Inquisição, ela preparava mecanismos para torturar os crentes. Para torturar os crentes. Vou falar só de o torno. O torno era um objeto pontiagudo, da altura de 1,80 m. Eles amarravam os crentes pelas mãos, nus, sem roupa. Penduravam as pessoas em correntes e instavam elas, puxavam elas. E faziam aquelas pessoas sem roupa sentar naquele torno. As pessoas eram rasgadas ao meio, com o peso do próprio corpo. Isso não se comparará ao que acontecerá após o arrebatamento. É por isso que nós temos que abrir nossos olhos e entender o que nós precisamos fazer para não passar por isso. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito que Jesus estabeleceu. É do jeito que Jesus estabeleceu para nós. E através dele. E através dele tem cruz. E através dele tem renúncia. E através dele tem perda. Para que nós possamos ganhar a nossa eternidade com ele. E nós estamos brincando. Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja de qualquer jeito, cultuamos o Senhor de qualquer jeito, porque nós perdemos totalmente o temor disso aqui, ó. Nós perdemos totalmente o temor do que vai acontecer após o arrebatamento. Termina-se os 3 anos e meio da tribulação. Vem a segunda vinda de Cristo. Está lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21, você pode ler lá depois. A segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo retorna à terra com poder e glória. Junto com ele, a igreja gloriosa, que foi arrebatada com ele. Jesus derrota o anticristo e seus exércitos. Jesus aprisiona a Satanás por 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3. E após aprisionar Satanás por 1000 anos, Jesus estabelece o seu reino aqui na terra. Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos com a sua igreja. Durante esse período de 1000 anos, Jesus estabelece um período de paz e justiça no seu governo aqui na terra. Termina-se o período de 1000 anos. Satanás é solto novamente. Apocalipse 20, capítulo 7. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Queria pedir que a igreja abra e leia junto comigo essa passagem. Apocalipse 20.
a partir do versículo 7. Esses 3 versículos. Diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra, que é a batalha do Armagedon. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, fogo descerá dos céus e os devorará. O diabo que as enganava será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, que significa por toda a eternidade. Então, depois dos 1000 anos, Jesus vai estabelecer o reinado aqui na terra. Vai aprisionar Satanás. Passará os 1000 anos. Satanás será solto por um breve momento. Quando ele for solto, ele vai arregimentar o exército para a última batalha, que é a batalha do Armagedon. E após essa batalha, Satanás será aprisionado para sempre. Nesse momento acontecerá o julgamento do grande trono branco, o julgamento dos ímpios que não subiram no arrebatamento, que não aproveitaram a segunda chance na período da tribulação. Essas pessoas serão julgadas. A Bíblia diz que grandes e pequenos serão julgados. A Bíblia diz que do pó da terra ela entregará todos que morreram de todas as épocas e gerações, serão trazidos à vida. Ulisses Guimarães, que nunca foi achado no seu corpo, será trazido à vida. O voo da Malásia Airlines, que nunca foi encontrado, serão trazidos à vida onde estiverem. Os soldados que transpassaram Jesus com a lança serão trazidos à vida. Todos os seres humanos de todas as épocas e gerações passarão pelo grande julgamento do grande trono branco. E ali serão condenados e serão lançados no lago de fogo, aonde foi lançado Satanás e todo o seu exército. E ali extingue-se o pecado, extingue-se o sofrimento. Todas as pessoas que não subiram no arrebatamento, todas as pessoas que não conseguiram vencer a grande tribulação, que se prostraram diante do falso profeta, do anticristo, terão esse destino. Mas a igreja arrebatada viverá o outro período, que também está em Apocalipse, capítulo 20, que é o novo céu e a nova terra. Deus criou um novo céu e uma nova terra, perfeitos e sem pecado. A nova Jerusalém desce do céu, a nossa morada eterna com o Senhor, a morada eterna de Deus e todos os seus salvos. Pousará sobre a planície, sobre o Monte das Oliveiras. O monte se estenderá ali, e o Senhor estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Será o fim de toda dor, será o fim de todo sofrimento, será o fim da morte. Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 4: se cumprirá, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem ele está encerrando. Então, amados, se findará todo o sofrimento, será uma comunhão eterna de nós para com o nosso Deus. A esperança do arrebatamento, amados, motiva, ou deveria motivar os cristãos a viverem em santidade e a serviço do seu Deus. A compreensão dos eventos futuros nos alerta sobre a importância da salvação em Cristo
e a necessidade de proclamar a palavra do Senhor a todas as pessoas, como está lá em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. A promessa do reino milenário da nova terra nos dá esperança em meio às dificuldades da vida, ou pelo menos deveria dar, irmãos. Se nós entendêssemos de verdade em nosso coração, se esse anseio ele ardesse no nosso peito diariamente, a igreja seria diferente hoje. A igreja seria diferente hoje. A minha atitude para com Deus seria diferente hoje. Jamais eu chegaria num local como esse e conseguiria ficar sentado lá. Quando eu vejo os líderes implorando para as pessoas vir para o culto de oração, quando eu vejo os líderes implorando para a pessoa ir para a célula, levar um convidado que Jesus está voltando, isso dói o coração, amado. É impossível não doer se você tenha discernimento do que nós estamos falando aqui nessa noite. Da igreja, dos líderes, o pastor tem que estar se rebolando, inventando estratégias para tentar te animar a servir ao Senhor. Enquanto a palavra está nos dizendo tudo o que vai acontecer para aqueles que não servem de verdade, para aqueles que se enganam, porque a Deus você não engana, a Deus nós nunca vamos enganar. A fé em Jesus Cristo é a única garantia de nós participarmos da vida eterna, no reino de Deus, no reino da sua eternidade. Porque existem duas eternidades, como nós falamos aqui: céu com Jesus, ou a eternidade no inferno, onde Deus não criou para nós, Deus criou para Satanás e seus anjos. Nós vamos de lá, vamos para lá, porque nós somos gaiatos. Porque Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno para punir Satanás, mas infelizmente Ele é justo. E aquele que não aceitar, aquele que não viver em santidade, não vai ver o Senhor. Não vai ver o Senhor. Fique de pé. Não espere o seu líder, o seu pastor estar se preocupando. Meu pastor não convidou, eu vou. Meu líder não fez, eu não faço. A minha igreja não faz isso, eu não faço. Meu irmão, é você que vai estar lá depois do arrebatamento, meu irmão. A salvação é individual. A tua salvação não depende do que teu líder, do que teu pastor, do que teu igreja faz ou deixa de fazer. A tua salvação é a tua vida com Deus, é a tua vida em santidade com Deus. E não é do jeito que você pensa que está certo, mas do jeito que Deus sabe o que é certo. Deus não entregou o seu único filho unigênito à toa. Ele entregou para todos aqueles que receberem, para todos aqueles que forem obedientes a Ele, tenham a vida eterna.